pela grande perda que a igreja tinha sofrido. Não estou surpreendida por essa triste notícia, pois nas visões da noite vi um anjo de pé sobre Battle Creek com uma espada de fogo. Uma vez, durante o dia, enquanto escrevia com a pena, perdi o conhecimento. E pareceu como que essa espada de fogo fosse primeiro numa direção e logo noutra. Uma catástrofe parecia seguir a outra, porque Deus tinha sido desonrado por homens que planejaram exaltar a si mesmos. Nos meses seguintes, a igreja teve a oportunidade de pensar seriamente nos desastrosos incêndios e suas causas. Rapidamente, os líderes editoriais tomaram a decisão de nunca mais publicar trabalhos comerciais e também de mudar as oficinas centrais da igreja de Battle Creek para Washington, D.C. Nos tempos bíblicos, o profeta, sendo o porta-voz de Deus, muitas vezes falava claramente e dava mensagens de advertência ao povo de Deus, chamando ao arrependimento. Essas mensagens nunca eram populares, porque quase sempre atacavam o egoísmo, o orgulho e o amor ao poder. Em Apocalipse 3, Jesus escreveu a uma das suas igrejas: "Eu repreendo e disciplino a quantos amo." Deus é o mesmo hoje. Através de Ellen White, sua mensageira moderna, Deus também advertiu e apelou não somente aos líderes ao arrependimento, mas também os indivíduos. Stephen Smith e sua família aceitaram a mensagem adventista em 1850 e adoraram a Deus junto com os que guardam o sábado aqui em Washington, Nova Hampshire. No entanto, pouco depois, Smith caiu sob a influência do que se chamava a Nova Luz e começou a pregar suas ideias. Ele tornou-se ofensivo e crítico da liderança da igreja, especialmente de Jaime e Ellen White. No fim de 1851, o nome Smith foi retirado da igreja com relutância, por causa das suas ideias discordantes e mordazes. Ele gastou os 30 anos seguintes unindo-se a diferentes grupos rebeldes, e apesar de receber advertências concernentes às doutrinas sem fundamento que esses grupos ensinavam, ele não sentiu necessidade de conselhos. Mas Deus ainda o amava. E numa visão ele revelou a vida e o futuro de Stephen Smith e Ellen White. No fim de 1850, Helena escreveu o que lhe tinha sido mostrado e concluiu com um chamado para que ele voltasse a Deus. Quando Smith recebeu a carta, se zangou e declarou que não queria nenhum testemunho de Ellen White. Guardou a carta no baú e se esqueceu dela. Nesse meio tempo, Smith seguiu com seu crítico hábito. Um amigo disse que ele tinha a língua mais maldosa e fulminante que ele conhecia. E desse jeito ele desperdiçou os que poderiam ter sido os melhores anos de sua vida. Então, em 1884, sucedeu que ele recolheu uma cópia do jornal da igreja à revista do Advento e da proclamação do sábado. Seus olhos viram um artigo de Ellen White. Ao lê-lo, ele se impressionou com a verdade. Com o passar das semanas, continuou lendo a revista, e a sua família e amigos notaram uma mudança gradual em suas atitudes, mordazes e desagradáveis para com a igreja e seus líderes. Um ano mais tarde, Eugênio Farnsworth foi convidado a pregar de novo aqui, em sua igreja natal. Seu velho amigo, Stephen Smith, agora com 78 anos de idade, decidiu assistir à reunião no sábado pela manhã. Farnsworth pregou deste púlpito sobre a origem do movimento adventista na profecia bíblica. As positivas e confiantes palavras de Farnsworth afetaram profundamente a Smith. Durante a semana seguinte, Smith se lembrou da carta que tinha recebido de Ellen White tantos anos atrás. Ao abri-la, ele leu sobre o que sua vida seria se continuava nesse caminho que havia tomado. No entanto, o que tinha sido uma predição, quando a carta foi escrita, era agora uma história. Sua história um registro de como ele havia vivido por causa de não mudar os seus hábitos.
Smith regressou à igreja de Washington no sábado seguinte. Farnsworth, que ainda não sabia nada sobre essa experiência, tinha preparado um sermão sobre o dom de profecia na igreja adventista. Esta carta foi escrita pelo Eugênio Farnsworth a Ellen G. White, no dia 15 de julho de 1885, pouco tempo depois de ele pregar seu sermão na igreja de Washington. Menciona como, depois do sermão, Smith pôs-se de pé e relatou a história do testemunho que ele tinha recebido 25 anos antes, e como ele não o tinha lido até quinta-feira anterior. Sua verdade o havia convencido. Nessa ocasião, Farnsworth registrou as palavras de Smith desta maneira: se eu tivesse considerado o testemunho que Deus me enviou, todo o curso de minha vida teria mudado, e eu teria sido um homem bem diferente. Qualquer homem que é honesto deve dizer que os testemunhos sempre conduzem o homem a Deus e à Bíblia. Profundas palavras de um dos seus piores ex-críticos. Vendo o impacto evidente sobre os indivíduos e a igreja através dos anos, muitos se perguntaram como os escritos inspirados de Ellen White se relacionam com a Bíblia neste mundo contemporâneo. Será que, por ser mais recentes, substituem as Escrituras? São eles de alguma maneira uma adição? Talvez a mesma Ellen White mereça dar a resposta a isto. Se tivesses feito da palavra de Deus vosso estudo, não necessitarias desses escritos. É porque haveis deixado de instruir-vos com o livro inspirado de Deus que ele tem buscado alcançar-vos com testemunhos simples e diretos. Não intentam dar nova luz, senão impressionar vividamente o coração com as verdades de inspiração já reveladas. Porque se tem prestado pouca atenção à Bíblia, o Senhor tem enviado uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior.